Capítulo 3. Naimitika Dharma deve ser abandonado. Certa noite, logo após as 10 da noite, Sannyasi Maharaj sentou-se para cantar Harinama no topo de uma colina que fica numa parte reclusa de seu bosque em Shri Groduma. Ao fixar o seu olhar na direção norte, ele percebeu que a lua cheia reluzia no céu e espalhava seu brilho incomparável por toda Shri Navadvipa Mandala. De repente, uma manifestação divina de Shri Mayapur, que ficava próxima dali, tornou-se visível diante de seus olhos. Sannyasi Maharaj exclamou: "Oh, que visão extraordinária! Estou vendo um lugar sagrado dos mais admiráveis e bem-aventurado. Altos palácios, cravejados de joias, templos e arcadas ornamentadas iluminam a margem do rio Jahnavi com seu cintilante esplendor. De muitos recantos ouve-se o som estrondoso de Harinama Sankirtana, como se perfurassem o céu. Centenas de Vaishnavas, como Narada, tocando sua vina, cantam Shrinama e dançam. De um lado está Mahadeva, de compleição clara, com seu tambor Damuru na mão. Ele está exclamando: "Ó Vishwambara, por favor, conceda-me sua misericórdia." Dizendo isto, ele dança Tandava Nritya, freneticamente, e em seguida cai ao solo inconsciente. Do outro lado, o Brahma de 4 cabeças está sentado numa reunião de rishis que são bem versados no conhecimento védico. Ele recita o seguinte mantra e lucidamente explica o seu significado: Maham Prabhu Vai Purusha Sastasya Pravartakaha Sunimalam Mimam Praptim Ishano Jyoti Avyayaya. Shvetasatara Upanishad 3.12. Esta personalidade é indubitavelmente Mahan, Supremo, e ele é Prabhu, Mestre. Ele outorga a tendência à inteligência e sua misericórdia. Uma pessoa pode alcançar a paz supremamente pura e transcendental. Esta pessoa, conhecida como Mahaprabhu Sri Chaitanya, é Purusha, a pessoa suprema. Ele é Ishana, o regente supremo. Ele é Jyoti Swarupa, auto-manifesto e dotado de uma brilhante refulgência devido ao esplendor dourado de seus membros. Ele é Avyaya, o Senhor imperecível. Em outro lugar, Indra e outros devas estão pulando em êxtase, brandando Jaya Prabhu Gaurachandra, Jaya Nityananda. Os pássaros pousados nos galhos das árvores cantam alegremente Gaura Nitai. Enormes abelhas negras, embriagadas por terem bebido Gaura Namarasa, o néctar do santo nome de Gaura, zumbem em todas as partes dos jardins floridos. Prakriti Deva, a deusa da natureza, sente-se enlouquecida por Gaura Rasa, difundindo seu magnificente brilho por toda parte. Isto é maravilhoso. Já vi Shri Mayapura em plena luz do dia muitas vezes, mas jamais havia contemplado algo assim antes. O que eu estou vendo? Lembrando-se de seu Gurudeva, Sannyasi Maharaj disse: Ó Prabhu, agora posso entender que hoje você me outorgou sua misericórdia ao me conceder uma visão do aspecto transcendental Aprakrita de Mayapura. De hoje em diante, devo me considerar um seguidor de Shri Gaurachandra. Vejo que todos nesta divina terra de Navadvipa usam um colar de contas de Tulasi, tilaka na testa e letras de Shri Nama estampadas em seu corpus. Eu também devo fazer o mesmo. Ao dizer isto,
Sannyasi Maharaj caiu inconsciente e desmaiou. Após algum tempo, ele recobrou sua consciência externa e pôs-se a chorar. Na verdade, eu sou extremamente afortunado, pois pela misericórdia de meu Guru, pude ter uma visão momentânea da terra sagrada de Sri Navadvipa. Na manhã seguinte, depois de jogar seu bastão Ekadanda no rio, ele decorou o pescoço com um colar de tulasi com 3 voltas e a testa com a marca de Urdhva Pundra Tilaka. Cantou Hari Hari e começou a dançar. Quando os Vaishnavas de Godruma viram o humor extraordinário e a nova aparência de Sannyasi Maharaj, eles ofereceram-lhe prostradas reverências, dizendo: "Você foi abençoado, você foi abençoado." Ele ficou um tanto embaraçado com aquilo e disse: aceitei esta vestimenta Vaishnava para tornar-me objeto da misericórdia dos Vaishnavas, mas agora eu deparei com outro obstáculo. Já ouvi muitas vezes da boca de Gurudeva a seguinte declaração: Trinanapi sunichena tarorapi sahisnuna amanina manandena kirtanya sadahari. Shri Shikshastra 3. Considerando-se mais insignificante do que uma folha de grama, mais tolerante do que uma árvore, livre de todo desejo de prestígio pessoal e oferecer todo respeito aos outros, deve-se constantemente observar em Hari Kirtan. Agora, os mesmos Vaishnavas, os quais tenho como meus guru, estão prestando reverências. O que será de mim? Após refletir assim, ele aproximou de Paramahansa Babaji, ofereceu-lhe prostradas reverências e pôs-se de pé com a cabeça curvada. Babaji Mahashaya estava sentado sobre a árvore Madhavi, cantando Harinama. Vendo a completa mudança de veste de Sannyasi Maharaj e seu despertar de bhava por Sri Nama, ele abraçou e banhou com lágrimas de amor, dizendo: Vaishnava Dasa, hoje tornei-me bem-sucedido ao tocar seu corpo auspicioso. Assim, com esta declaração, Sannyasi Maharaj deixou seu nome anterior, e a partir daquele dia ele ficou conhecido como Vaishnava Dasa, e começou uma nova vida. Abandonou suas vestes de Sannyasi Mayavada, seu exaltado nome de Sannyasi, e a alta estima que mantinha por si mesmo. Naquela tarde, muitos Vaishnavas vieram de Sri Godruma e Sri Navadvipa para ver Paramahansa Babaji em Sri Pradyumna Kunja. Todos se sentaram ao redor dele, cantando Harinama com Tulasi Mala nas mãos. Eles exclamavam: Ei Gauranga, Nityananda, Ei Sitanata, Jaya Satinanda. E seus olhos enchiam-se de lágrimas. Os Vaishnavas conversavam entre si sobre assuntos relacionados ao serviço confidencial a seu Ishtadeva, deidade adorável, e depois, após circunjirarem Tulasi Devi, prestaram reverência. Neste momento, Vaishnava Dasa também circunjirou Sri Vrinda Devi e rolou na poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Alguns dos Vaishnavas murmuraram entre si: aquele não é Sannyasi Maharaj? Hoje ele está com uma aparência extraordinária. Rolando no chão diante dos Vaishnavas, Vaishnava Dasa disse: hoje minha vida tornou-se bem-sucedida, pois obtive a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Pelas misericórdias de Gurudeva, entendi claramente que a diva não tem propósito a menos que consiga a poeira dos pés dos Vaishnavas. A poeira dos pés dos Vaishnavas, a água que lava os pés deles e o néctar que emana dos seus lábios. Estes 3 itens são o remédio e o modo de vida para o paciente que sofre de doença da existência material. Eles são a cura para toda a doença material, bem como
a fonte de prazer transcendental para a alma saudável que se livrou desta aflição. Ó Vaishnavas, por favor, não pense que estou tentando exibir minha erudição. Agora meu coração está livre de todas estas espécies de egotismo. Nasci em elevada família de brahmanas, estudei todos os shastras e adotei o Sannyasi Ashram, que é o quarto estágio da ordem de vida espiritual. E como resultado, meu orgulho desconhecia limites. Porém, quando me senti atraído pelos princípios Vaishnavas, uma semente de humildade foi plantada em meu coração. E gradualmente, pela misericórdia de todos vocês, Vaishnavas, tenho conseguido desprender-me da vaidade, do meu nascimento nobre, do orgulho, da minha erudição e da arrogância da minha condição social. Agora sei que sou uma diva desprovida e insignificante. O falso ego que eu desenvolvi por ser brahmana estava me levando à ruína. Minha erudição e minha condição de sannyasi submete tudo isso diante dos pés de lótus de vocês com muita simplicidade. Vocês podem lidar com este servo de maneira que julgarem melhor. Ao ouvirem as humildes palavras de Vaishnava Das, muitos dos Vaishnavas disseram: ó melhor dos Bhagavatas, estamos ávidos para obter a poeira dos pés de Vaishnavas como você. Por favor, abençoe-nos com a poeira de seus pés de lótus. Você é o objeto da misericórdia de Paramahansa Babaji. Por favor, purifique-nos com sua associação. O Shastra diz que se obtém Bhakti mantendo-se na associação de Bhaktas como você. Bhakti tu Bhagava Bhakta Sangira Parijayate Satsanga Prapayate Pumbihi Sukritahi Puvasanchitahi. Brihad Narada Purana 4.33. Bhakti é despertada quando a pessoa associa-se com Bhaktas de Sri Bhagavan. A associação de Sudha Bhakta somente alcançada pelo acúmulo de atividades piedosas transcendentais realizada ao longo de muitas vidas. Nós temos acumulado uma quantidade suficiente de atividades piedosas, as quais encorajam Bhakti, Bhakti Posha Sukriti. E foi assim que conquistamos a sua associação. Agora, por força desta mesma associação, aspiramos a Hari Bhakti. Após os Vaishnavas terem concluído suas demonstrações recíprocas de respeito e humildade, Vaishnava Dasa sentou-se em um lado da reunião, realçando assim sua dignidade, e sua Harinama Mala parecia brilhar em suas mãos. Naquele dia, um afortunado cavalheiro estava sentado entre os Vaishnavas. Ele havia nascido numa família de brahmanas aristocráticos e também era um zamindar, abastado dono de terras. Desde a infância, ele havia estudado árabe e persa e havia conquistado razoável reputação no país, pois havia frequentado a realeza islâmica e era perito em dinâmica de grupo e estratégia política. Embora tivesse desfrutado de sua posição e opulência por muitos anos, isto não trouxe felicidade para ele e finalmente adotou a prática de Harinam Sankirtana. Quando criança, o cavaleiro havia recebido treinamento em música clássica indiana de alguns dos mais renomados mestres de música de Delhi. Em virtude daquele treinamento, ele julgava-se preparado para liderar o canto durante as práticas de Harinama Sankirtana. Os Vaishnavas não gostavam de seu elegante estilo clássico de cantar. Ele se exibia mostrando um pouco de seu talento musical durante o Sankirtana. E em seguida,
na expectativa de reconhecimento, olhava para os rostos dos demais. Continuou a liderar Kirtan por vários dias, até que passou a experimentar um certo prazer no Sankirtana. Após algum tempo, ele veio a Sri Gurudruma para participar dos programas de Kirtan dos Vaishnavas de Navadvipa, onde lá ficou hospedado no ashram de um Vaishnava. Naquele dia em particular, acompanhado por aquele Vaishnava, ele foi a Pradyumna Kundya e ficou sentado no bosque de Malati Madhave. Ao ver o comportamento humilde dos Vaishnavas entre si e ao ouvir as palavras de Vaishnava Dasa, sua mente encheu-se de dúvidas. Sendo orador habilidoso, audaciosamente fez a seguinte pergunta perante a reunião de Vaishnavas. O Manusmriti e outros Dharma Shastras afirmam que a casta dos Brahmanas é a mais elevada de todas. Segundo estes Shastras, ritos religiosos, tais como Sandhya Vandana, o canto de mantras védicos, como Brahma Gayatri ao amanhecer, meio-dia e ao pôr do sol, são considerados Nitya Karma, deveres eternos para os Brahmanas. Se estas atividades são obrigatórias, por que o comportamento Vaishnava é contrário a elas? Vaishnavas não têm gosto por argumentos mundanos e debates. Se a pergunta tivesse sido feita por um Brahmana propenso a discussões, eles não a teriam respondido por receio de se enredarem numa batalha de palavras. Entretanto, como notaram que aquele cavaleiro cantava Harinama com regularidade, disseram em uníssono: ficaremos muito felizes se Paramahansa Babaji Mahashaya responder a sua pergunta. Ao ouvir a ordem dos Vaishnavas, Paramahansa Babaji Mahashaya prestou reverências e disse: ó grandes almas, se vocês assim desejarem, o respeitado Bhakta Sri Vaishnava Dasa responderá na íntegra esta pergunta. Todos os Vaishnavas concordaram com aquela proposta. Ao ouvir as palavras de seu Gurudeva, Vaishnava Dasa considerou-se muito afortunado e disse humildemente: sou desaventurado e insignificante. Não é muito apropriado que eu diga algo diante de uma reunião tão erudita. Todavia, devo sempre acatar a ordem de meu Gurudeva. E como tenho bebido o néctar das instruções espirituais que fluem da boca de lótus de meu Guru, tentarei lembrar-me disto e falarei na medida em que minha habilidade permitir. Cobrindo todo o corpo com a poeira dos pés de lótus de Paramahansa Babaji, levantou-se e começou a falar. Shri Krishna Chaitanya é a fonte de todos os diferentes tipos de expansões e avataras. Ele é diretamente o próprio Bhagavan, pleno de bem-aventurança transcendental. O Nirvishesha Brahma, sem atributos, que permeia tudo, é a refulgência de seus membros e Paramatma, que reside no coração de todas as divas. É sua expansão parcial. Que ele nos favoreça iluminando-os eternamente. O Manu Samhita e outros Dharma Shastras são respeitados em todo o mundo porque estabelecem os códigos e proibição que seguem a linha de pensamento dos Shruti Shastras védicos. A natureza humana tem duas tendências no que se refere à busca religiosa. A primeira chama-se Vaidhi, aquela que nos impulsiona a seguir as regras e regulações dos Shastras. E a segunda é Raganuga, aquela que nos impulsiona a seguir a atração espontânea da alma por Shri Krishna. Enquanto a inteligência estiver sob controle de Maya, a natureza humana deverá ser regulada por regras e proibições. Assim, nesta condição, a natureza Vaidhi, com certeza, irá ficar eficaz.
Quando a inteligência estiver liberada das garras de Maya, então a natureza humana não precisará mais ser orientada por regras e proibições. Ao invés disso, será inspirada pelo amor espontâneo. Nesta condição, a tendência vai de deixa de dominar e as tendências Raganuga se manifestam. Esta tendência Raganuga constitui a natureza inata da diva. Ela é o estado aperfeiçoado do eu, Swabhava Siddha. É transcendental, Chinmaya, e livre do cativeiro da matéria inerte, Jada Mukta. O relacionamento da diva pura e espiritual com o mundo material termina por completo quando Sri Krishna assim o desejar. Até este momento, o relacionamento da diva com o mundo material somente pode ser cessado eventualmente, Kshayo Mukta. Na etapa Kshayo Mukha, a inteligência da diva livra-se da matéria até o ponto de Swarupataha, Jada Mukti, mas não até o ponto de Vastuta Jada Mukti. Ao atingir a fase de Vastuta Jada Mukti, a diva pura sente o despertar do Ragamitika Vritti, ou o humor dos Ragamitikas, tanto em função de sua identidade interna, Swarupa, quanto de seu estado constitucional, Vastu. Esta Ragamitika Prakriti é a natureza dos residentes eternos de Vraja. A diva, que na fase Kshayo Mukha segue os passos da natureza Ragamitika, é conhecida como Ragunaga, ou alguém que trilha o caminho de Raga. E esta condição de Raganuga que as divas devem buscar fervorosamente. Enquanto esta condição estiver ausente, a inteligência humana permanecerá naturalmente apegada a objetos mundanos. Devido a seu nirshaga, ou a falsa natureza adquirida, a diva confunde-se e equivocadamente acha que o apego aos objetos mundanos é seu apego espiritual natural, Swaibhavika Anuraga. Nesta etapa, não há o apego puro e natural a objetos espirituais. As concepções de eu e meu, sendo duas classes de egoísmo, cuja influência é bastante predominante na esfera mundana, leva-nos a pensar: eu sou este corpo, e todas as coisas relacionadas a este corpo são minhas. Em virtude destas concepções, é natural sentirmos atração por pessoas e coisas que deem prazer ao corpo material, e aversão a pessoas e coisas que impeçam o prazer material. Quando a diva iludida cai sob a influência de semelhantes sensações de apego e aversão, ela julga que os outros sejam amigos ou inimigos. Ele mostra amor ou ódio de três maneiras: saririka, ou relação ao corpo material e suas aquisições; samadika, com relação à sociedade e às ideias sociais; e naitika, com relação à moralidade e à ética. Deste modo, ela se envolve na luta pela existência material. O falso apego por kanaka, ouro e coisas que o dinheiro pode comprar, e kamini, qualquer um que se satisfaça nossos desejos luxuriosos pervertidos, mantém-se sob o controle da felicidade e da dor temporárias. Isto é conhecido como samsara, estado em que a pessoa vagueia pelo universo material e somente obtém nascimento, morte e os frutos do karma em várias condições de vida, umas elevadas e outras inferiores. As divas que estão atadas desta forma
não conseguem compreender facilmente o apego espiritual, Chit Anuraga. Tampouco têm alguma percepção ou experiência de tal coisa. Na realidade, este apego espiritual é a verdadeira função, Swadharma, da diva, e também sua eterna natureza. Entretanto, esquecendo disto, ela se observa no apego à matéria, embora seja uma partícula de consciência. Então ela se degrada. Todas as divas assim enredadas no samsara dificilmente pensam que estão nesta condição miserável. As divas atadas por Maya desconhecem completamente esta natureza raganuga. Isto para não falar da natureza ragamika. A natureza raganuga pode ser despertada nos corações das divas, mas somente ocasionalmente pela misericórdia dos sadhus. Consequentemente, esta natureza raganuga é rara e difícil de ser obtida, e aqueles que estão enredados no samsara são afastados delas por Maya. Bhagavan, no entanto, é onisciente e misericordioso. Ele viu que as divas atadas por Maya têm sido dissuadidas de sua inclinação espiritual. Então, como elas poderão alcançar boa fortuna? Qual o meio que a lembrança de Krishna poderá ser despertada nos corações das divas que estão fascinadas por Maya? Mantendo-se associação de sadhus, as divas conseguirão entender que são servas de Krishna, ainda que não exista nenhuma injunção prescrita, segundo a qual a pessoa deve associar-se com sadhus, onde está mesmo a esperança de que sadhu sangha, a associação de devotos santos, seja possível ou facilmente acessível a todos. Portanto, sem o caminho das regras e regulações, Vidhi Marga, não poderá haver auspiciosidade alguma para as pessoas em geral. Desta reflexão misericordiosa de Sri Bhagavan, os Shastras foram manifesto, e ao surgir por sua misericórdia, o sol do Shastra nasceu no céu dos corações dos antigos rishis arianos e iluminou todas as injunções e regras a serem seguidas pela população em geral. No princípio, era o Veda Shastra. Uma parte do Veda Shastra ensina atividades piedosas direcionadas para a obtenção de frutos materiais, karma. Outra parte ensina o conhecimento direcionado para a liberação, jnana. E ainda outra parte ensina devoção com amor e afeição por Bhagavan, Bhakti. As divas que estão enfeitiçadas por Maya encontram-se em muitas condições diferentes. Algumas estão inteiramente estupidificadas, outras têm um pouco de conhecimento e outras são instruídas em muitos assuntos. O Shastra fornece diferentes tipos de instruções que são compatíveis com as diferentes mentalidades das divas. Esta diferenciação é conhecida como adhikara, ou elegibilidade. Existem incontáveis divas individuais, todas dotadas de inúmeras variedades de adhikara, as quais subdividem-se em 3 categorias amplas, de acordo com suas características primárias: karma adhikara, qualificação para ação piedosa que leva ao ganho material; jnana adhikara, qualificação para o conhecimento que leva à liberação; e prema adhikara, qualificação para o imaculado serviço amoroso a Bhagavan. O Veda Shastra especifica estes 3 tipos de qualificações e estabelece códigos de comportamento apropriado para cada um dos 3 grupos. Assim,
O Dharma que os Vedas prescrevem é conhecido como Vaidya Dharma. A tendência pela qual alguém é impelido a adotar este Vaidya Dharma é conhecido como Vaidhi Pravritti, a inclinação a seguir os códigos religiosos dos Shastras. Aqueles que carecem por completa da tendência a seguir as regras dos Shastras são inteiramente avaida, contrários às instruções dos Shastras. Eles envolvem-se com atividades pecaminosas e põem suas vidas a perder com avaida karma, ações que desafiam as regulações dos Shastras. Tais pessoas ficam excluídas da jurisdição dos Vedas, sendo conhecidas como Milechas, pessoas pertencentes a uma raça não ariana e incivilizada. Os deveres daqueles enquadrados nos 3 grupos de elegibilidade delineados nos Vedas são descritos de forma ainda mais elaborada no Samhita Shastra dos Rishis, os quais compuseram inúmeros Shastras que seguem os princípios dos Vedas. Os deveres das pessoas aptas ao karma são descritos em 20 Dharma Shastras compilados por Manu e outros Panditas. Aqueles versados nos diversos sistemas filosóficos descreveram a função das pessoas aptas a Jnana nos Shastras, que tratam de lógica e filosofia. E por fim, as instruções e atividades para pessoas aptas a Bhakti foram estabelecidas por aqueles versados nos Puranas e Tantras puros. Todos esses textos são conhecidos como védicos por estarem de acordo com o Veda. Pseudo-filósofos dos tempos modernos que abordam estes Shastras por não perceberem o significado subjacente a todos os Shastras, têm tentado demonstrar a superioridade de apenas uma de suas ramificações. Isto tem feito com que inúmeras pessoas caiam num abismo de contentas e dúvidas. E conforme demonstra claramente o Bhagavad Gita, a qual é uma deliberação inigualável sobre todos os Shastras, o karma não visa jnana, é ateísta. Por isso, deve ser rejeitado. Karma Yoga e Jnana Yoga, que não sejam direcionados para Bhakti, também são processos enganosos. Na realidade, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga formam um único sistema de yoga. Este é o Siddhanta, conclusão védico Vaishnava. A diva, confundida por Maya, é a princípio forçada a adotar o caminho do karma. Em seguida, ela deve adotar Karma Yoga, e então Jnana Yoga, e por fim, Bhakti Yoga. No entanto, se não for mostrado a ela que estes são apenas degraus diferentes de uma mesma escada, a diva condicionada não poderá elevar-se ao templo de Bhakti. O que significa adotar o caminho de karma? Karma consiste nas atividades que alguém executa com o corpo e a mente enquanto mantém sua vida. Há 2 tipos de karma: auspicioso, shubha, e inauspicioso, asubha. Os resultados que a diva obtém ao executar subha karma são auspiciosos, ao passo que aqueles que ela obtém por meio de asubha karma são inauspiciosos. Asubha karma também é conhecido como pecado, papa, ou atos proibidos, vikarma. O não cumprimento de subha karma é conhecido como akarma. Tanto vikarma quanto akarma são ruins, ao passo que subha karma é bom. Há 3 tipos de subha karma: ritos diários, obrigatórios, nitya karma, deveres circunstanciais,
Naimitika Karma, e cerimônias executadas por desejo de benefício pessoal, Kamya Karma. Por ser inteiramente egoísta, Kamya Karma deve ser rejeitado. Os Shastras orientam-nos para adotemos Nitya Karma e Naimitika Karma. Os Shastras consideram que é digno de ser aceito e o que é digno de ser abandonado, e classificam Nitya Karma, Naimitika Karma e Kamya Karma como sendo karma, ao passo que a karma, o karma, atividade ímpia, não estão incluídos nesta categoria, apesar de ter sido incluído na categoria karma. Kamya Karma é indesejável e por isso deve ser abandonado. Portanto, apenas Nitya Karma e Naimitika Karma são verdadeiramente aceitos como karma. Nitya Karma é karma, que produz auspiciosidade para o corpo, a mente e a sociedade, e que resulta em promoção a outros planetas após a morte. Todos são obrigados a realizar Nitya Karma, tal como cantar o Brahma Gayatri Mantra nas 3 junções do dia, Sandhya Vandana, oferecer orações, usar meios honestos para manter o corpo e a sociedade, ser verdadeiro nos tratos pessoais e cuidar dos membros das famílias e dependentes. Naimitika Karma é karma que deve ser executado em certas circunstâncias ou em certas ocasiões. Por exemplo, a realização de rituais em benefício da alma do pai ou da mãe falecidos, expiação de pecados e assim por diante. Os autores dos Shastras primeiramente examinaram as naturezas dos seres humanos, suas características naturais e qualificações, para então estabelecer o Varnashram Dharma, os deveres das castas sociais e das ordens espirituais. A intenção deles era prescrever um sistema em que Nitya Karma e Naimitika Karma pudessem ser executados de uma forma excelente neste mundo. O ponto essencial desta organização é o fato de haver 4 tipos naturais de seres humanos, classificados de acordo com o trabalho que eles estão qualificados para executar: Brahmanas, professores e sacerdotes; Kshatriyas, administradores e guerreiros; Vaishya, agricultores e homens de negócios; e Shudras, artesãos e operários. Além disso, as pessoas enquadram-se em 4 ordens ou estágios de vida, as quais são conhecidos como ashram: brahmachari, vida de estudante solteiro; grihasta, vida familiar; vanaprastha, afastamento no que se refere às responsabilidades familiares; e sannyasa, vida de asceta renunciado. Aqueles que têm inclinação para akarma e vikarma são conhecidos como antyadya, parya, e não estão situados em nenhum ashram. O que determina os diferentes varna são a natureza, o nascimento, as atividades e as características de cada pessoa. Quando o varna é determinado com base apenas no nascimento, perde-se o propósito original de Varnashram. O que determina o ashram são os diversos estágios de vida, aos quais depende da pessoa estar casada ou solteira, ou ter renunciado à companhia do sexo oposto. A vida de casado é conhecida como Grihastha Ashram e a vida de solteira como Brahmachari Ashram. O fato de estar separado do cônjuge e da família é característico do Vanaprastha e Sannyasi Ashrams. Sannyasi é o mais elevado de todos os ashrams e os brahmanas, os mais elevados de todos os varnas. Esta conclusão é confirmada
no mais proeminente de todos os Shastras, o Srimad Bhagavatam 11, 17, 15 a 21. Varnanam manam ashramanam cha jama bhumi anushranihi asam praktayo nitam nichai nicho tamotamaha. Os Varnas e Ashram da humanidade têm naturezas superiores e inferiores de acordo com as partes superiores e inferiores do corpo universal de Sri Bhagavan, das quais apareceram. Samodamas tapas sauchan santoshahak shanti arjavan matbhaktischa daya satyam brahma prakritayastu imaha. São qualidades naturais dos Brahmanas: controle da mente, controle dos sentidos, austeridade, limpeza, satisfação, paciência, simplicidade, devoção a Sri Bhagavan, compaixão pelo sofrimento alheio e veracidade. Tejo balam drithi suryam titikshau daryam udayama stairam brahmanyam ashvaryam kshatra praktayatu imaha. São qualidades naturais dos kshatriyas: coragem, força física, força moral, heroísmo, tolerância, generosidade, muita perseverança, firmeza, devoção aos brahmanas e soberania. Astekyam dhananistha cha adambo brahma sevanam astuti artopachayai vaishya praktayatu imaha. São qualidades naturais dos Vaishyas: teísmo, dedicação à caridade, ausência de orgulho, serviço aos Brahmanas e um insaciável desejo de acumular riqueza. Shru Shru Shanam Dvijagavam Devanam Chapi Amayaya Tatra Labdhena Santosha Sudra Praktatu Imaha. São qualidades naturais dos Shudras: serviço sincero aos Devas, Brahmanas e Vakas, e a satisfação com qualquer ganho obtido por meio de tal serviço. Aos Devas, Brahmanas e Vakas, e a satisfação com qualquer ganho obtido. Asauchan nanitan stayan nistkam sustar vrigaha kama kroda cha tarsha cha sabhavo nityavasyayanam. As características naturais daqueles que pertencem à classe mais baixa e que estão fora do sistema Varnashram são sujeira, desonestidade, ladruagem, falta de fé no Dharma védico e na existência de uma próxima vida, brigas fúteis, luxúria, ira e cobiça por objetos materiais. Ahimsa satyam asteyam makama kroda lobata bhutta priya hitacha dharmo yam sarva varnikaha. São deveres dos membros de todos os Varnas: não violência, veracidade, abster-se de roubar, estar livre da luxúria, ira e cobiça, e esforço em prol do prazer e bem-estar de todos os seres vivos. Como todos nesta reunião de eruditos conhecem o significado dos slokas em sânscrito, eu não estou traduzindo. Só gostaria de dizer que o sistema de Varna e Ashram é a base de Vaida Jivana, a qual é levada de acordo com as regras e disciplinas religiosas. A proeminência da impiedade de um país mede-se pelo grau da ausência do sistema Varnashra no mesmo. Agora vamos analisar em que sentido as palavras Nitya, eterno, e Naimitika, circunstancial, foram utilizadas com relação à palavra karma. Se levarmos em conta o significado profundo do Shastra, podemos constatar que estas duas palavras não foram usadas para refletir a karma, sentido paramartika, ou seja, aquilo que é relativo à verdade espiritual suprema. Ao contrário,
elas foram usadas ou com um sentido rotineiro, vyavaharika, ou com sentido figurado, aupacharika. Para ser exato, palavras como Nitya Dharma e Nitya Karma e Nitya Tattva só podem ser usadas para descrever a condição espiritual pura da diva. Portanto, no uso genérico da palavra Nitya Karma, Nitya só se aplica ao termo karma, no sentido figurado ou atributivo, porque karma, neste mundo, é um meio para se atingir um fim, apenas indicado remotamente a verdade eterna. Na verdade, karma jamais é eterno. Só se pode pensar em karma e jnana como sendo nitya, em sentido indireto, quando karma é direcionado para jnana por meio de karma yoga e quando jnana é direcionado para bhakti. O canto do Brahma Gayatri Mantra, ou Sandhya Vandana, pelos Brahmana, às vezes é descrito como Nitya Karma. Na verdade, o único Nitya Karma verdadeiro das divas é Krishna Prema. Em termos ontológicos, este verdadeiro Nitya Karma é chamado de cultivo espiritual puro, Vishuddha Chit Anusilana, ou atividades direcionadas para restabelecer-se na consciência transcendental pura. As atividades físicas que a pessoa naturalmente terá que adotar para alcançar este Chit Anusila são auxiliares de Nitya Karma, e por isso não é errado chamá-las de Nitya Karma. Porém, uma perspectiva absoluta seria melhor chamar essas atividades de Naimitika e não de Nitya. A divisão de Nitya e Naimitika são feitas somente de um ponto de vista relativo e não da perspectiva espiritual absoluta. Do ponto de vista da natureza essencial das coisas, o Nitya Dharma das divas é a prática espiritual pura, e todas as outras classes de dharmas são Naimitika. Isto aplica-se ao Varnashram Dharma, deveres prescritos para as castas e ordens da civilização humana. Ashtanga Yoga, o sistema óctuplo de Yoga. Sankhya Jnana, o caminho do conhecimento, que envolve a pesquisa analítica da natureza espiritual e material. E Tapasya, ascetismo. Tudo isto é Naimitika Dharma, porque a diva não precisaria destes dharmas se não fosse aprisionada. O estado condicionado é que a pessoa é iludida por Maya, é por si mesmo uma causa circunstancial. A função ou obrigação instigada por uma causa circunstancial, nimitta, é conhecido como Naimitika Dharma. Portanto, da perspectiva espiritual absoluta, tudo isto é Naimitika Dharma. Em Naimitika Dharma inclui-se a superioridade dos Brahmanas, seu Sandhya Vandana e a aceitação de sannyasi por eles após a renúncia completa de karma. Todas estas atividades são bastante recomendadas no Dharma Shastra e são benéficas considerando-se a qualificação apropriada, mas, mesmo assim, não tem posição alguma no âmbito de Nitya Karma. Vipradvisaguna Yuta Aravindanabha Paravinda Vimukta Swapachan Vastam Manyeta Arpitar Mano Vachanehitarta Pranam Punati Sakulam Natu Buri Manaha Srimad Bhagavatam 7, 9.10. Segundo, pode avaliar um bhakta que tenha nascido em família de comedores de carne de cachorro, mas que tenha dedicado sua mente, palavras, atividades e bens aos pés de lótus de Shri Krishna
é superior a um Brahmana dotado de todas as 12 qualidades bramínicas, mas que tenha se desviado dos pés de lótus de Sri Padmanabha. Semelhante Bhakta, embora de nascimento inferior, pode purificar a si mesmo e a toda a sua família, ao passo que o Brahmana, que é todo orgulhoso, não pode purificar nem a si mesmo. As 12 qualidades dos Brahmanas são veracidade, controle dos sentidos, austeridade, ausência de malícia, modéstia, tolerância, ausência de inveja, sacrifício, caridade, força moral, estudo dos Vedas e aceitação de votos. Brahmanas dotados destas 12 qualidades são de certos dignos de honra neste mundo. Todavia, se um Chandala é um Bhakta, ele é superior aos Brahmanas que possuem essas qualidades, mas não têm Krishna Bhakti. O significado é que mesmo uma pessoa nascida como Chandala, mas que foi purificada pelas impressões samskaras obtidas por meio de Sadhu Sangha e que agora é uma diva ocupada no Nitya Dharma, cultivo espiritual puro, é superior a um Brahmana que está estabelecido em Naimitika Dharma, mas se abstém do Nitya Dharma, prática espiritual pura. Há 2 tipos de seres humanos neste mundo: aqueles que estão despertos espiritualmente, Udita Viveka, e aqueles que estão adormecidos espiritualmente, Anudita Viveka. A maioria das pessoas neste mundo está adormecida espiritualmente. Raras são aquelas que estão despertas. De todas aquelas que estão adormecidas espiritualmente, os Brahmanas são os melhores. Os deveres Nitya Dharma dos Brahmanas, tais como Sandhyavanda, são os melhores de todos os deveres prescritos para os diferentes Varnas. Vaishnava é outro nome para aqueles que estão despertos espiritualmente. O comportamento deles é necessariamente diferente daqueles que estão adormecidos espiritualmente. Mesmo assim, o comportamento dos Vaishnavas não é contrário ao objetivo das regras do Smriti, as quais são instituídas a fim de regular pessoas que estejam adormecidas espiritualmente. O objetivo final de todos os Shastras é sempre o mesmo. Aqueles que estão adormecidos espiritualmente são forçados a permanecer confinados numa parte específica dos rígidos e rudimentares preceitos do Shastra, ao passo que aqueles despertos espiritualmente aceitam a essência subjacente do Shastra como se fosse um amigo íntimo. Estes 2 grupos de pessoas executam atividades diferentes, mas a meta deles é a mesma. Pessoas inaptas poderão achar que o comportamento dos despertos espiritualmente opõe-se ao comportamento das pessoas em geral, mas na realidade a meta fundamental desses diferentes padrões de comportamento é a mesma. Da perspectiva dos despertos espiritualmente, as pessoas em geral estão qualificadas para receber instruções relativas ao Naimitika Dharma. No entanto, o Naimitika Dharma é em essência asampurna, incompleto, mishra, adulterado, atidrastayi, impermanente e reia, digno de ser rejeitado. Naimitika Dharma não é prática espiritual direta. Ao contrário, consiste de atividades materiais temporárias que são adotadas para alcançar prática espirituais pura. Portanto, são apenas meios para atingir um fim. O meio jamais é completo, porque sua função cessa simplesmente uma fase no processo para alcançar a meta final.
Por isso, Naimitika Dharma jamais é completo, Sampurna. Por exemplo, o ato de um Brahmana cantar Sandhya Vandana, bem como seus demais deveres, são temporários e sujeitos às regras específicas. Estas atividades não veem sua inclinação espiritual. Se depois de cumprir estes deveres prescritos por um longo tempo, a pessoa alcança a associação de Suddha Bhaktas, Sadhu Sangha, então ela desenvolve gosto para Harinam. Neste momento, Sandhya Vandana deixa de ser um dever prescrito temporário direcionado para a aquisição de recompensas materiais, karma. Harinam é uma prática espiritual completa, ao passo que Sandhya Vandana e outras práticas afins são apenas meio para alcançar esta meta principal e jamais podem ser a realidade completa. Naimitika Dharma é recomendável porque tem como objetivo a verdade. Porém, por misturar-se com resultados indesejáveis, Mishra, posteriormente, destina-se a ser abandonado, Heya. Somente a realidade espiritual é benéfica de verdade. Embora a diva deva abandonar a matéria e o contato com a mesma, o materialismo é proeminente em Naimitika Dharma. Além do mais, Naimitika Dharma produz uma abundância de resultados irrelevantes que a diva não consegue deixar de se enredar neles. Por exemplo, a adoração de um Brahmana a Ishvara é benéfica, mas ele tende a pensar: sou um Brahmana e os outros são inferiores a mim. Como resultado de tal egoísmo falso, sua adoração produz resultados prejudiciais. Outro exemplo é o resultado insignificante de se praticar o sistema óctuplo de yoga e a concepção de poderes místicos, as quais são muitas vezes inauspiciosos para as divas. Os dois companheiros inevitáveis de Naimitika Dharma são Mukti, liberação, e Bhukti, gozo material. Porém, a diva deve livrar-se das garras de Mukti e Bhukti, se quiser mesmo atingir seu objetivo verdadeiro, que é o cultivo da realidade espiritual pura, Chit Anusilana. Consequentemente, Naimitika Dharma produz muitas coisas que são desprezíveis para as divas. Naimitika Dharma é impermanente, Atirasthai, pois não se aplica a todos os tempos, nem em todas as condições. Por exemplo, as obrigações sacerdotais de um Brahmana, os deveres administrativos ou militares de um Kshatriya e outras ocupações circunstanciais semelhantes são ocasionadas por uma causa particular, e eles cessam quando esta causa cessa. Se um Brahmana nasce como um Chandala, em sua próxima vida, os deveres ocupacionais brahmínicos deixam de ser seu Swadharma. Neste caso, estou usando a palavra Swadharma, o próprio dever, em sentido figurado. Naimitika Swadharma da diva muda a cada nascimento, mas seu Nitya Dharma jamais muda. O verdadeiro Swadharma da diva é Nitya Dharma, enquanto que Naimitika Dharma é impermanente. Pode-se perguntar, o que é Vaishnava Dharma? E a resposta é, Vaishnava Dharma é o Nitya Dharma da diva. Quando Vaishnava, a diva, liberta-se da matéria, ele em sua forma espiritual pura desenvolve Krishna Prema. Antes dessa fase, quando Vaishnava ainda está atado materialmente, embora desperto espiritualmente, ele só aceita objetos e associações que sejam favoráveis à sua prática espiritual
e rejeita tudo que é desfavorável. Deste modo, ele jamais adere cegamente às regras e regulações do Shastra. Ele aceita de bom grado as instruções e proibições do Shastra, mas apenas quando são favoráveis à sua prática espiritual, e rejeita tudo que é desfavorável. Deste modo, ele jamais adere cegamente às regras e regulações dos Shastras. Ele aceita de bom grado as instruções e proibições do Shastra, mas apenas quando são favoráveis à sua prática de Hari Bhajana, e rejeita de imediato aquelas que são desfavoráveis. O Vaishnava é o único amigo verdadeiro de todos e traz auspiciosidade para todas as divas do mundo. Assim, humildemente termino de apresentar tudo quanto tinha para dizer nesta reunião de Vaishnavas. Por favor, perdoe minhas falhas e qualquer ofensas. Tendo falado desta maneira, Vaishnava Dasa prestou Sastanga Pranama aos Vaishnavas reunidos e sentou-se ao lado. A essa altura, os olhos dos Vaishnavas tinham-se enchidos de lágrimas e todos exclamaram em uníssono: muito bem, todas as bênçãos a você! Em resposta, os bosques de Godruma ecoaram estas palavras. O cantor Brahmana, que havia feito a pergunta, pôde perceber a verdade profunda de muitos dos assuntos apresentados na discussão. Apesar de algumas dúvidas sobre certos pontos terem surgido, a semente da fé no Vaishnava Dharma havia sido significativamente nutrida em seu coração. Com as mãos postas, ele disse: ó grandes almas, não sou um Vaishnava, mas estou me tornando um Vaishnava por estar ouvindo continuamente Harinam. Se vocês gentilmente me instruírem, todas as minhas dúvidas serão dissipadas. Shri Premadasa Paramahansa Babaji Mahashaya disse bondosamente: de vez em quando você poderá usufruir da associação de Shriman Vaishnava Dasa. Ele é um sábio com erudição em todos os Shastra. Anteriormente viveu em Varanasi, onde aceitou sannyas após estudar profundamente os Vedantas Shastra. Shri Krishna Chaitanya, que é o Senhor mais querido de nossos corações, manifestou-lhe misericórdia ilimitada e atraiu aqui para Shri Navadvipa. Agora, além de ser inteiramente versado em todas as verdades da filosofia Vaishnava, ele também desenvolveu profundo amor por Harinam. O homem que havia feito a pergunta chama-se Shri Kalidasa Lahiri. Ao ouvir as palavras de Babaji Mahashaya, ele aceitou do fundo de seu coração Vaishnava Dasa como seu guru. Pensou: Vaishnava Dasa nasceu numa família de Brahmana e aceitou Sannyas Ashram. Logo está apto a instruir um Brahmana. Além do mais, pôde testemunhar sua extraordinária erudição no que se refere às verdades Vaishnavas. Poderia aprender muito sobre o Vaishnava Dharma com ele. Absorto neste pensamento, Lahiri Mahashaya prestou Dandavat Pranama aos pés de lótus de Vaishnava Dasa e disse: ó grande alma, por favor, conceda-me sua misericórdia. Vaishnava Dasa retribuiu-lhe, prestando-lhe Dandavat Pranama, e respondeu: se você me conceder sua misericórdia, serei plenamente bem-sucedido. Ao cair da tarde, todos regressaram aos seus respectivos lugares. A casa de Lahiri Mahashaya ficava em um bosque num lugar afastado do vilarejo. No centro do Kundya havia uma cobertura natural de trepadeiras Madhavi e uma plataforma elevada para Tulasi Devi. Havia 2 cômodos, um em cada lado do Kundya. O pátio era cercado por uma treliça de plantas Chita e muitas árvores, tais como Bael, Nima e outras árvores carregadas de frutas e flores intensificavam sua beleza.
O dono daquele bosque era Madhavadasa Babaji. A princípio, Madhavadasa Babaji havia sido um homem de virtude imaculada, mas, ao manter contato imoral com uma mulher, seu caráter Vaishnava havia sido maculado e sua prática de bhajana reduzida. Tendo ficado bastante empobrecido, cobria suas despesas com dificuldades pedindo esmola em diversos lugares e alugando seu quarto extra, agora ocupado por Lahiri Mahashaya. Naquela noite, Lahiri Mahashaya teve o sono interrompido à meia-noite. Então, começou a contemplar o significado essencial de tudo quanto Vaishnava Dasa Babaji havia explicado. Ao ouvir um ruído do lado de fora, saiu do seu quarto e viu Madhavadasa Babaji parado no pátio, falando com uma mulher. A mulher desapareceu assim que avistou Lahiri Mahashaya, enquanto Madhavadasa ficou sem ação e envergonhado diante dele. Babaji, qual é o problema? Perguntou Lahiri Mahashaya. É o meu infortúnio, replicou Madhavadasa com lágrimas nos olhos. Que mais posso dizer? Pobre de mim. Só penso no que eu fui no passado e que não me transformei agora. Paramahansa Babaji Mahashaya tinha tanta fé em mim, agora tenho vergonha de aparecer diante dele. Por favor, diga-me claramente para que eu possa entender, solicitou Lahiri Mahashaya. Madhavadasa respondeu: a mulher que você acabou de ver foi minha esposa. Logo após eu aceitar a vida renunciada de Babaji, ela foi para Shripad Shantipur e lá construiu uma cabana nas margens do Ganga e passou a residir ali. Depois de muitos dias, fui a Shripad Shantipur ao encontrar com ela. Perguntei: por que você deixou o seu lar? Então ela me disse: desde que não tenho mais o serviço a seus pés, a vida familiar não me atrai mais. Fixei residência neste tirtha, lugar sagrado, e estou conseguindo me sustentar pedindo esmolas. Voltei para Godruma sem dizer nada mais a ela. Após algum tempo, ela também veio para Godruma e passou a residir na casa de um pastor de vacas. E um dia eu a vi aqui e ali, e quanto mais tentava evitá-la, mais ela se aproximava de mim. Hoje ela está morando num ashram que construiu aqui e tenta arruinar-me, vindo à minha casa tarde da noite. Minha má reputação espalhou-se por toda parte e a prática do meu bhajana deteriorou-se seriamente devido ao contato com ela. Sou uma vergonha para a família dos servos de Shri Krishna Chaitanya. Sou a única pessoa desde a época do castigo de Chota Haridas que merece ser punida. Por serem compassivos, os Babaji de Shri Godruma ainda não me castigaram, porém já não têm mais fé em mim. Tendo ouvido estas palavras, Lahiri Mahashaya disse: Madhavadasa Babaji, por favor, seja cuidadoso. E voltou para o seu quarto. Babaji também se retirou e sentou-se. Lahiri Mahashaya não conseguiu adormecer. Ele não parava de pensar assim. Madhavadasa Babaji caiu por ter reassumido a vida familiar após renunciá-la formalmente. Não é correto que eu continue hospedado aqui. Mesmo que não me envolva com má associação, na certa minha reputação ficará arruinada, e isto fará com que os Vaishnavas puros percam a confiança em mim e parem de me instruir. Na manhã seguinte, bem cedo, ele foi para Pradyumna Kundya. Saudou Shri Vaishnava Dasa com o devido respeito e lhe pediu um lugar no Kundya para hospedar-se. Quando Vaishnava Dasa informou Paramahansa Babaji Mahashaya sobre esta notícia, Babaji providenciou para que ele fosse acomodado em um kutira ao lado do Kundya. Daí por diante, Lahiri Mahashaya viveu naquele kutira
e fez um arranjo para tomar praçada na casa de um brahmana que morava ali perto. Assim termina o terceiro capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Naimitika Dharma deve ser abandonado.